Jorge Borges mandou uma mensagem aqui que eu achei legal, ó. Quem diria, o Bahia vai emprestar um jogador pagando metade do salário a um clube do eixo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, hoje aí saiu uma bomba aí de ontem para hoje que o Bahia, né, estaria travando ali duas negociações do Bahia que estava dado como certo, estão travadas no momento, que é a ida do Kaique para o Corinthians e a vinda do Júnior Santos para o tricolor de aço do Atlético Mineiro. A bancada aí do ESPN, do Fala Fonte, né, debateu isso, trouxe informações, eu vou trazer aqui para vocês e vou dar minhas opiniões em cima, valeu? Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal, sem mais delongas, vamos pro vídeo. A gente tem a apuração do lado do Bahia. O que o lado do Bahia a gente apurou? Que estava fechado. Do lado do Bahia, encaminhado, fechado o empréstimo, com o Corinthians pagando o salário e o Bahia cedendo o empréstimo gratuito. Esse é o lado Bahia da apuração, que já está fechado. Tanto que ontem eu falei aqui, ó, tá fechado e tal. Do lado do Corinthians, existe ainda uma situação para ser resolvida. E que ontem, evidentemente, ela não foi totalmente fechada, porque o Corinthians estava naquela coisa de comemorar o título e tal, voltando para São Paulo, jogadores de folga, todo mundo de folga, que é resolver a questão da opção de compra. Essa é uma situação que vai ser resolvida hoje. E o Bruno Andrade tem esses detalhes aí, né, Brunão? É isso. Hoje à tarde, o pessoal do Kaique, enfim, Bahia e Corinthians voltam a sentar para conversar. Ontem não aconteceu muita coisa, primeiro por conta da ressaca do título e porque muita gente envolvida, sobretudo o Marcelo Paz também, enfim, por conta daquela virose que afetou não só o time, jogadores, mas também como membros da diretoria. A informação que eu tive ontem à noite, agora mais cedo, tentei a confirmação e me confirmaram, há uma conversa hoje à tarde entre todos os envolvidos para sacramentar essa situação. A opção de compra está praticamente resolvida. Ontem muito se falou de uma obrigação de compra. Evidentemente que eu respeito a apuração de todos os colegas e concorrentes da imprensa, mas a minha informação, a nossa informação é uma opção de compra, não uma obrigação. Mas Isso já é interessante, né? Porque eu vi aí bombar aí no dia que o que estava... Uma das coisas que estava fazendo com que a negociação não fosse à frente, né? Uma das questões era que o Bahia queria botar uma obrigação de compras. E na verdade não é uma opção de compra, segundo a ESPN, né? Mas o que saiu aí foi que o Bahia queria botar uma obrigação de compra. E aí também, por causa da questão do empresário ali, né? Do assessor ali do Kaique ser o mesmo do Cauê. E aí o Corinthians tá de birra, né? ali alguns ajustes no contrato a serem feitos nas próximas horas para o negócio ser de fato sacramentado. O Bahia, até pouco tempo atrás, como eu disse, o Hernan dava o negócio como fechado. O Corinthians se vê na necessidade de ajustar alguns termos ainda no contrato do Kaique, até para se preservar no futuro, caso venha contratar o jogador. Porque as pessoas também têm que entender o seguinte, quando você fecha uma opção de compra, você acerta o valor com o clube que vai vender. Só que tendo esse valor pré-definido, você também tem que ter já um pré-contrato definido com o jogador. Porque não adianta nada você, por exemplo, acertar com o Bahia uma opção de compra de 5 milhões de euros. O Corinthians vai, paga 5 milhões de euros, mas e o acordo com o Kaique? Se o Kaique não estiver muito bem engatilhado também, não adianta nada você exercer a opção de compra. Então, geralmente não, quase sempre ou sempre, quando você faz uma opção de compra com o clube vendedor, ou supostamente, futuramente vendedor, você tem que ter um acordo alinhado com o jogador. Então, hoje é um acordo de empréstimo, é um outro tipo de contrato, o Bahia suporta o salário e passa a emprestar o jogador de graça, só que no futuro, eventualmente no futuro, se o Corinthians acertar a opção de compra e contratar em definitivo, ele tem que refazer o contrato do Kaique. E esse contrato não pode ser refeito na hora, tem que ser feito hoje de forma antecipada. Então são muitos ajustes, não é uma negociação simples por vários condicionantes, mas o negócio continua em cima da mesa e hoje à tarde há uma reunião entre todos os envolvidos para sacramentar essa negociação. Jorge Borges mandou uma mensagem aqui que eu achei legal, ó. Quem diria, o Bahia vai emprestar um jogador pagando metade do salário a um clube do eixo.
Curioso mesmo. Bahia tá o Bahia, cada vez que passa, tá subindo mais o nível, né? Quer dizer, a gente vai bancar metade do salário do jogador para jogar lá no. Mas tem essa questão Corinthians. também do Bahia envolvendo Isso aí é, obviamente, vitrine, né? O Grupo City quer colocar o Kaique na vitrine para poder usufruir uma moeda aí lá no o Júnior futuro. Santos, né? Nós vamos trazer aqui no Fala Fonte É. que o Bahia tem negociações em andamento com o Atlético Mineiro para contratar o Júnior Santos. Conta que está fora dos planos por enquanto do Sampaoli. A questão é que o Atlético Mineiro, o Bahia, na verdade, não quer pagar o salário total do Júnior Santos. Quer que o Atlético Mineiro pague uma porcentagem do salário do Júnior Santos porque ele tem vencimentos altos. E o Bahia, ele entende que não está rolando o negócio por conta disso. Então, Atlético e Bahia têm uma divergência no negócio. Por isso que não tem um acordo encaminhado até o momento. Mas o Bahia quer muito o Júnior Santos. Mas enquanto não resolver a questão do salário, o Bahia não vai avançar pelo Júnior. O Paulo Sérgio mandou aqui uma história que o Stabile falou que não negocia com o City. Eu não vi isso. Na verdade... É a questão do Cauê Furquim. Quem mandou aqui, que é do Cauê Furquim? mas Ele mandou. Então, o mas mesmo é- empresário do Cauê Furquim. É porque o Bahia foi lá e contratou um jogador É o da base, né? da É isso? base e tal, e são os mesmos representantes. A questão é que o Corinthians levou pro coração, né? E aparentemente não levou pro coração do Bahia, não. Com o empresário aí Antes de iniciar uma conversa, do Cauê Furquim. aí você pega, você, Marcelo Paz, ou qualquer outro integrante do Corinthians, liga no Cadu Santoro, que é o executivo do Bahia. Uhum. Fala, olha, tem esse jogador, o Kaique e tal, não tá nos planos aí, vamos começar uma conversa? Vocês topariam emprestar? Cadu responde, toparíamos, a gente toparia. Como é que poderia ser? A gente topa emprestar de graça. Vocês pagam o salário é tanto. Nessa conversa, ninguém envolve o agente, não há uma pergunta, quem é o agente? O agente é esse? Opa, peraí, então é o mesmo do Cauê. Será que vai? Presidente, então. Então, assim, não é possível que isso não tenha sido debatido ou falado. Só agora que isso vai... isso Pra acertar o detalhe que O você vai detalhe falar, mas final? esse empresário- não, né? o empresário é aquele lá. Isso- Agora, descobriram? Isso tá com cara de que alguém se incomodou e alguém foi lá e buzinou e alguém, sabe? Entendi. Aquela coisa de telefone sem fio dentro de clube, Aham, que acontece. acontece. Que acontece. Então, da questão da opção de compra, o que é o efeito Alisson. Porque, assim, deu digamos assim, uma falta de conexão muito grande a questão do Alisson, porque o Marcelo Paz esteve aqui no Bola da Vez e ele falou em responsabilidade financeira. Mas a gente sabe que o Marcelo Paz e o Rui Costa, do São Paulo Executivo, apertaram a mão em relação ao Alisson, e aí quando chegou para bater no financeiro para o presidente falou, não, 1 milhão não. Opa, Emprestar peraí, 1 milhão no Pix, não. 1 milhão no Pix, assim, não. E aí ficou aquele, opa, peraí, Os mas dois técnicos já tinham, assim, né? O Crespo já não contava mais, o Dorival... repito, a informação que eu tenho, do lado do Bahia, o negócio é dado como certo, fechado. Agora, essa questão do acordo de opção de compra é muito mais um movimento cauteloso, cuidadoso do lado do Corinthians e que engloba também esse lado do empresário, Aham. do que propriamente uma coisa assim, do tipo, a negociação ainda é embrionária. Não é. Não é. Não é. Tanto que o próprio jogador que era do Corinthians e que agora está no Bahia, deu entrevista lá em Salvador falando boa sorte, lá ele vai encontrar um Se clube e despedindo, tal, né? se despedindo do moleque. Falando, não, lá ele vai se dar bem, lá é um baita clube, baita vitrine, torcida. Tem como falar que é embrionária essa história. Não, do A negócio. É porque alguém ali se incomodou. É isso, né, galera? Aí é muita. Começar a levar pro coração, né, velho? É muito rancor. Né? O cara aí levou pro coração a questão do Cauê Furquim. Isso já tava em vista que o Corinthians tinha levado. Algumas pessoas lá dentro do Corinthians tinham levado a questão do Cauê Furquim pro coração. Né? À toa que eles tentaram levar o Juan Pablo de todas as maneiras. Eu acho até pra ser uma revanche. E o que tá aí prejudicando o negócio entre Kaique, Bahia e o Corinthians é essa vaidade aí, né, de algumas pessoas que estão lá no Corinthians. Na minha opinião,
seria muito bom tanto pro Corinthians quanto pro Bahia, porque o Corinthians, eu acho que ele até precisa de um ponta dessas qualidades do Kaique, né? O Kaique ia chegar no Corinthians para somar. E com isso ele ia ter vitrine que poderia ajudar o Bahia em uma futura aí venda, né? Negociação. E daria bem por dois. E na questão do Júnior Santos, cara, o Bahia não vai pagar o salário do Júnior Santos sozinho. Esqueça isso. O cara ganha 1,5 milhão, né, por mês. É muito mais do que o Everton Ribeiro, se eu não me engano. É muito dinheiro, cara. Né, para um cara que tá vindo de contusão, que tá vindo de uma campanha abaixo. Então, assim, o Atlético Mineiro divide, né? Ou acho que não vai ter negócio. Eu queria muito ver o Júnior Santos aqui no Bahia, mas o Atlético tá querendo dar uma desperto aí, na minha opinião. Se o cara tivesse em alta, vindo em alta, mas não, ainda é uma aposta para ver como é que o cara vai lidar aqui no Bahia, já que ele tá vindo aí de um ano muito abaixo do normal dele, né? Mas é isso aí, galera. Esse aí foi um pouco aí das informações sobre o nosso tricolor de aço, sobre as negociações, né? A galera do ESPN debatendo aí. E é isso aí. Já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força para gente bater os 14 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Valeu!